Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Hoje faremos a leitura e exposição do verso 4 ao verso de número 12. Atos dos Apóstolos 13, 4 a 12. Assim diz a palavra do nosso Deus. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fitando neles os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Deus poderoso, como é bom ler na Tua palavra do Teu poder, da Tua glória, da Tua vontade. E queremos te pedir para que nesse momento o Senhor nos ensine mais um pouco de Ti, nos ajude a confiar em Ti, Pai, através da Tua palavra e do Teu poder que opera eficazmente em nós. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, pela leitura do texto já percebe que a coisa aqui ficou feia, né? É briga com o diabo, briga com gente que estava querendo atrapalhar o caminho da fé. E essa história aqui nos ensina lições preciosas sobre o nosso trabalho como cristãos. Apesar de relatar uma experiência de Paulo e Barnabé lá na ilha de Chipre, uma grande ilha no meio do mar Mediterrâneo, ela nos ensina preciosas lições sobre como funciona o nosso combate cristão. Qual que deve ser a nossa motivação, quais são as nossas armas, quem é o nosso inimigo e por que e quando devemos lutar nessa batalha. E esse texto vai nos mostrar claramente que ninguém impede Deus. Nada nem ninguém pode impedir a ação do Senhor. O texto vai nos mostrar o início do ministério de Paulo de forma mais explícita. Lá no capítulo 9, nós vimos a conversão de Paulo. Falamos bastante disso no culto à noite no domingo passado. E depois daquela conversão, logo em seguida, Paulo, como todo cristão deve fazer, começou a trabalhar. Começou a falar da sua fé, começou a viver o evangelho com toda a sua vida. Só que agora, a partir do capítulo 13, Paulo vai se tornar o protagonista do livro de Atos. E aí, por vezes, vão ter Lucas perto dele, Barnabé, João Marcos, vários outros homens que serviram ao Senhor do seu lado. Mas Paulo se torna o protagonista. E quando olhamos para o caráter de Paulo, temos nele como que um modelo da postura do cristão no mundo. Como que o cristão em missão deve viver. E é claro, Paulo teve seus erros? Com certeza. Mas Paulo, se a gente fosse talvez colocar numa régua de semelhança a Cristo, como diria o R6 Pro, eu acredito que ele é uma das pessoas que chegou mais perto de Jesus nessa vida. Então Paulo, apesar de ser um pecador, ele viveu uma vida de obediência à palavra de Deus e apaixonado, seu coração queimava pela missão. Então vejamos o que aconteceu aqui nessa história. Nos versos de 1 a 3, nós vimos o chamado de Paulo. O Espírito Santo mesmo chama Paulo e Barnabé, um profeta e um mestre, para irem por toda aquela região pregando o evangelho. Então, chamados pelo Espírito, enviados pelo Espírito, eles vão. E é a partir daí que o texto começa. No verso 4 diz: Enviados, pois, pelo Espírito Santo, aquele que os chamou é aquele que os enviou, desceram para Seleucia, o porto de Antioquia, e dali navegaram para Chipre, a maior ilha do Mediterrâneo. Chegados a Salamina, a principal cidade do Chipre naquela época, uma grande capital comercial, um ponto excelente de pregar o evangelho, Paulo tinha essa certa estratégia.
Ele chegava nas grandes cidades, nos grandes polos, e pregava ali. Por quê? Tendo convertidos nas grandes cidades, as pessoas se espalhavam. E juntamente com elas, a mensagem. Na estratégia de Paulo, faria mais sentido você pregar em São Paulo do que pregar no interior, ainda que os dois lugares sejam importantes. Porque pregando, por exemplo, em São Paulo, vários outros missionários surgiriam que alcançariam toda aquela região, enquanto ele continuou seu trajeto por outras grandes cidades. Então, Paulo chega a Salamina com Barnabé, e juntamente com João Marcos, o que escreveu o Evangelho, um aprendiz dos dois, e começa a anunciar a palavra de Deus. E ele fazia isso publicamente e fazia isso nas sinagogas, que era a igreja dos judeus, onde eles se reuniam semanalmente para adorar o Senhor. Então ele chegava lá, Paulo como mestre, como disse o versículos 1 a 3, abria o Antigo Testamento e mostrava Jesus em Gênesis, Jesus em Jeremias, Jesus em Deuteronômio, Jesus em Sofonias. Paulo tinha essa habilidade como mestre de mostrar Jesus em todo o Antigo Testamento. E as pessoas ouvindo isso iam se convertendo. Porém, tinham duas pessoas naquela ilha, dois personagens que entram na história aqui, e cada um deles bem diferente. Um, Sérgio Paulo, procônsul, um homem inteligente, um homem culto. E o procônsul era como se fosse o rei da ilha. Naquela época o Império Romano governava, e em Chipre o procônsul era como se fosse o governador de toda a ilha, o chefe de tudo. E esse homem era culto. Ele gostava de estudar, ele gostava de entender as coisas, ele tinha essa sede pelo conhecimento e queria entender mais essa fé nova que chegou na cidade. Afinal de contas, o que esse Paulo e Barnabé estão pregando? Todo mundo está querendo ouvir? Eu quero saber. Eu quero ouvir essa palavra para mim também. E aqui temos já um ponto interessante. Deus utiliza, às vezes, características pessoais nossas para nos atrair ao Evangelho. Tem pessoas que gostam muito de estudar, gostam de informação, gostam de entender, gostam de cavucar o texto, até não aguentar mais. Pessoas como o Sérgio Paulo, que talvez tenham sido alcançadas pelo Evangelho nessa curiosidade de querer entender um pouquinho mais a Bíblia, entender o Evangelho, entender a Escritura. Outras pessoas são mais da paixão. A pessoa sentiu algo no seu coração, algo mais emocional, viu algo, Deus fazendo alguma coisa, e a pessoa entende o Evangelho dessa forma. Deus chama pessoas de todas as formas. E, no caso, o procônsul queria conhecer, e através dessa curiosidade santa, ele viria a entender o Evangelho para a sua vida. O problema é que tinha mais um. E esse outro aqui era o Bar Jesus. Ele era judeu e mágico. Dá para imaginar uma coisa dessa? Judeu e mágico ao mesmo tempo? O judaísmo condenava qualquer tipo de magia ou ocultismo. Mas mesmo assim, né, na prática a teoria é outra, né, muitos judeus misturavam a sua fé com outros elementos. E esse Bar Jesus aqui, filho de Jesus, ou Josué, dependendo da tradução, ele era um judeu que trabalhava perto do procônsul, do Sérgio Paulo, e ele era utilizado como uma forma de conselheiro. Os magos naquela época não era como a gente pensa hoje no Harry Potter, que sai voando de vassoura e usa magia, mas eram magos no sentido de adivinhação. Eram conselheiros, pessoas que jogavam as suas cartas, seus búzios, olhavam para as estrelas e traziam orientações para pessoas poderosas. Esse Bar Jesus, através de saberes ocultos e coisas que ele não deveria mexer, aconselhava esse procônsul muito curioso. Só que ele não queria que ele ouvisse do Evangelho. E aqui começa o grande embate. Porque então, havendo atravessado toda a ilha até Pafos, versículo 6, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta de nome Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. E qual foi o problema? Bar Jesus. O filho de Jesus queria atrapalhar a história toda. Versículo 8. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome. Esse era o significado de Elimas. Procurando afastar da fé o procônsul. Então imagina a oportunidade da pregação do Evangelho. O líder da ilha, o governador de toda a região, quer ouvir a palavra. Ele te chama para ouvir a palavra. Você chega perto dele, o que tem? Um tal de Bar Jesus querendo atrapalhar tudo. E aqui não descreve como ele fez isso. Mas como ele era uma pessoa em um círculo de autoridade, uma pessoa de algum prestígio, a gente poderia imaginar que foi de talvez forma respeitosa e sorrateira. Não, procônsul, na verdade isso aí que eles estão falando aí é uma teoria humana, não esquece com isso aí não, esquece. Ou, não, isso aí que ele está falando não é bem desse jeito não. Ficava lá no ouvido do procônsul, falando e falando e falando, tentando colocar minhoca na cabeça dele, enquanto Paulo pregava o evangelho para aquele homem. Mas, versículo 9 é a chave do texto todo. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, ele tinha esses dois nomes, não era nome de convertido não, tá? Paulo, também chamado de Saulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse.
E a expressão aqui para cheio do Espírito, ela está na voz passiva, significa que o Espírito encheu ele. Não foi Paulo que num pico de ousadia ele quis fazer alguma coisa. O próprio Espírito que chamou ele, nos versículos 1 a 3, que enviou ele no versículo 4, conduziu ele em toda a missão, nesse momento de batalha espiritual, encheu Paulo para fazer o que ele fez. E aqui já nos mostra que a batalha feita em nome de Deus tem que ser feita por Deus. Porque é muito fácil nós misturarmos interesses pessoais com a batalha que nós devemos ter como cristãos. Porque é muito fácil você lutar por um ego ferido. Isso a gente faz todo dia, com nossos familiares, amigos, colegas de trabalho. Pisou no meu pé, eu vou brigar com você. Mas, no caso, Paulo não ficou ofendido por uma ofensa pessoal. Ele não ficou bravo porque, poxa, eu queria tanto falar do Evangelho, mas esse bar Jesus não para de atrapalhar a história. Não é por isso. É porque aquele homem era um inimigo de Cristo. Era um inimigo da fé. Ele estava se opondo ao mesmo Espírito que chamou, enviou e capacitou Paulo. Então, naquela hora, o Espírito enche Paulo de uma ira santa, de um zelo piedoso, para fazer o que ele fez. Então, Paulo olha fixamente nos olhos de Bar Jesus. Imagina a cena. Encara Bar Jesus e diz, o filho de Jesus, ó filho do diabo. Não era filho de Jesus, você é um filho do diabo. Cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça. Não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. A maldição foi contra o feiticeiro, não foi o feitiço, não. Porque o próprio Deus, que conduziu toda a missão naquela hora, através de Paulo, amaldiçoou aquele bruxo, amaldiçoou aquele homem. E foi justamente o que ele tentava fazer com Sérgio Paulo que aconteceu com ele, porque a mesma palavra é utilizada tanto no versículo 10 para falar dos perverter os retos caminhos do Senhor, como também no versículo 8, opunha-se-lhes Elimas, porque assim, procurando afastar a fé do procônsul, no final do versículo. A mesma palavra é utilizada na língua original, para mostrar que a medida da justiça de Deus é o pecado cometido por aquele homem. Você queria deixar o procônsul cego? Você queria esconder ele do caminho da verdade? Queria afastar ele da retidão, tirar ele de perto da luz? Pois então eu vou tirar isso de você. E aquele homem fica instantaneamente cego. Aquele que tinha saberes ocultos, que via o sobrenatural, que sabia de coisas que ninguém sabia, agora não sabia nem dar um passo na frente do outro. Deus fez isso. E não fez isso por um ego ferido, não fez isso para dar um show da fé. Ele fez isso justamente para colocar a justiça no seu devido lugar, para derrubar os inimigos que tentam se opor à pregação do Evangelho. E isso é a obra do Senhor. E o mais interessante de tudo, olha o versículo 12. Então, o procônsul, vendo o que sucedera, creu. Maravilhado com o que aconteceu com o bruxo? Assustado com a grande cegueira? Hoje em dia é isso que vendem nas igrejas, né? Olha o milagre, olha o poder. Olha o que mudou o coração dele. Maravilhado com a doutrina do Senhor. O que muda o coração das pessoas não são grandes sinais, maravilha, gente carregando muleta, cadeira de roda, coisas incríveis, absurdas acontecendo num palco, como se fosse um grande show da fé. O que muda o coração das pessoas é a palavra de Deus. E isso é loucura. O próprio apóstolo Paulo vai falar isso em 1 Coríntios. Os judeus queriam o quê? Sinais. Os gregos queriam o quê? Sabedoria, um discurso bonito. Mas o que ele tem? O evangelho, que é loucura. É você falar com palavras comuns que Deus mandou seu Filho ao mundo para morrer, sendo ele homem e Deus ao mesmo tempo, morrer numa cruz para salvar pecadores, e é isso que muda a sua vida. E de alguma forma sobrenatural, que a gente não consegue entender pela razão humana, isso fala o nosso coração e muda a nossa vida. O poder da conversão, o poder da pregação do Evangelho não está no poder que o apóstolo faz, que o pregador faz, que o cristão faz quando prega o Evangelho. Não está na nossa eloquência, não está no nosso grande poder de fé. Está na palavra. Paulo pregou a palavra, condenou o bruxo, e o que mudou o coração do procônsul? Maravilhado com a doutrina do Senhor, ele creu. E isso é o suficiente. O problema é quando a gente quer acrescentar alguma coisa. Aí se torna extremamente difícil compartilhar a fé. Compartilhar a fé é um exercício de fé também. Porque você vai falar uma mensagem que, humanamente falando, é loucura mesmo. Confiado que Deus vai fazer com que aquela palavra dita vai mudar o coração de alguém. Quando Ele quiser, quando Ele operar. E isso, para nós, é um pouco frustrante, porque a gente gostaria de controlar os resultados.
A gente gostaria que a nossa eloquência, nosso fervor, a gente falar alto, alguma coisa assim, mudasse o coração. A gente gosta de ter o poder. Mas a pregação do evangelho nos humilha, de certa forma. Porque ela nos ensina que a pessoa mais simples, com o linguajar mais simples, com a mensagem mais simples do evangelho, tem potencial de converter uma cidade inteira, se Deus quiser. Porque é Deus que efetua essa obra. E eu quero terminar essa devocional com algumas lições a partir desse texto. Primeira delas, não é porque Deus nos colocou numa missão que vai ser fácil. Versículos 1 a 3 mostra um chamado maravilhoso. O pessoal estava em oração, em jejum, na comunhão, no serviço, um ambiente propício para levantar líderes e pregadores. Deus levanta, logo em seguida, problema. Não é porque Deus te chama para uma missão que vai ser fácil. Mas se Deus te chama para uma missão, Ele vai continuar com você. O Espírito Santo chamou, enviou, encheu Paulo e usou Paulo para fazer o que Paulo fez. E Ele faz a mesma coisa até os dias de hoje. Daqui para frente, nós vamos passar pelo restante do livro de Atos com o tempo. A vida de Paulo não fica mais fácil. Nós não temos um relato em Atos de tirando férias no Caribe. É prisão, chicote, serpente, naufrágio, apedrejamento, perseguição, difamação, cadeia, viagem para tribunal, viagem para cadeia. A vida de Paulo não fica fácil. Mas em cada um dos momentos, Deus estava com ele. Lá para o final do livro de Atos, ele conta o relato da sua conversão. E ele fala que Deus sempre o acompanhou. Em um dos últimos momentos da vida de Paulo registrado em Atos, ele estava numa cela, prestes a ser interrogado, e naquela noite o próprio Senhor Jesus aparece, senta do lado dele na cama e conversa com ele. Jesus sempre permaneceu com seus amigos. O Espírito Santo sempre permanece conosco em toda e qualquer dificuldade. A segunda lição, meus irmãos, é que também nós devemos escolher bem as nossas batalhas. Paulo não entrou num conflito com um bruxo porque ele ficou com o ego ferido. Ele lutou pela glória de Deus, porque a honra do nome de Deus e a pregação do evangelho estavam em jogo. E por vezes nós brigamos por reinos pessoais e misturamos isso com a pregação do evangelho. A gente pensa que está sendo perseguido pela nossa fé, quando na verdade é por conta da nossa personalidade, que é ruim às vezes. Porque nós não sabemos nos comunicar bem, não sabemos lidar bem com os relacionamentos. E por conta disso, somos perseguidos e pensamos que é por sermos cristãos. Às vezes as coisas são um pouco misturadas. Mas o verdadeiro motivo da nossa fúria santa deveria ser a pregação da palavra e não um ego ferido. O Espírito enviou, o Espírito encheu e Paulo falou e fez o que fez, movido pelo Espírito Santo. Além disso, meus irmãos, o texto fala aqui que esse homem aqui era um filho do diabo. Por vezes a gente pode agir como um filho do diabo sem perceber. Em momentos, por exemplo, da pregação da palavra, pode ser de forma bem prática mesmo, no culto público ao domingo à noite. Às vezes nós podemos ficar distraindo nossos irmãos. Podemos atrapalhar a comunicação do evangelho sem perceber, ou às vezes até percebendo. Começa a mandar aquela mensagenzinha no WhatsApp, fica de papinho, levanta para tomar aquela água como se você fosse morrer de sede, e aí distrai todo mundo na ida e na volta. Assim, não tem regra. Tem gente que se concentra e nada vai atrapalhar aquela pessoa. Mas às vezes a gente tem que tomar cuidado para não agir como esse filho do diabo, que na hora da pregação causa problema, causa tumulto, atrapalha a pregação. Por isso que o culto tem que ser com ordem e decência. Não é para ser morto, frio, sem nenhum tipo de alegria ou emoção. O culto tem que ter tudo isso. Tem que ter emoção, tem que ter alegria, tem que ter aquele calor humano de adoração sincera a um Deus maravilhoso. Mas com cuidado para não atrapalhar a pregação da palavra, para não atrapalhar a adoração a Deus. Porque senão nós agimos como esse homem, que estava ali de papinho no ouvido do Sérgio Paulo para tentar mudar o coração dele, não deixar com que ele ouvisse a pregação da palavra. E por último, meus irmãos, em qualquer batalha que nós venhamos a entrar, em nome do Senhor, chamados pelo Senhor e capacitados pelo Senhor, a vitória é certa em nome do Senhor. E é sempre apesar de nós. Pense nas batalhas espirituais do passado parecidas com essa. Lembra de Davi e Golias? Qual que era a chance que Davi tinha? Nenhuma. Um menininho, fraco, com 5 pedrinhas, uma funda e um gigante do outro lado para ele matar. E o gigante, você vem para cima de mim com pedrinhas e pedaços de pedra, eu sou o quê? Um cachorro? E ele fala, em nome do Senhor eu vou te derrubar. Joga a pedra e de primeira o gigante cai ao chão. É porque Davi era muito bom de mira? Olha, fundas são fortes, são poderosas. Se você pesquisar depois e ver o treinamento, até hoje em Israel tem gente que atira de funda. E aquilo ali faz um estrago danado. Mas para acertar no meio do capacete da armadura de um gigante de 3,15 metros mais ou menos, todo cheio de bronze, e acertar de primeira e derrubar ele, olha, tem que ser em nome do Senhor mesmo. Porque aquilo não acontece por acaso.
Deus faz essas coisas. Pensa no caso do profeta Elias. Em um momento de total apostasia do Reino do Norte, Acabe e Jezabel governando como os piores ímpios do Reino do Norte, milhares de profetas de Baal, e só tem Elias de piedoso ali, visivelmente, né? Tinha os outros escondidos na caverna. E Elias desafia os profetas de Baal, vai no monte, monta um altar, enche de água, cava um buraco em volta para mostrar o quão molhado estava o negócio, e fala para os profetas de Baal começarem o show deles. E eles começam um batuque, começa a se cortar, começa a gritar, começa a fazer tudo quanto é tipo de show que eles puderem fazer. E Elias faz o quê? Grita mais alto, Baal deve estar dormindo. Talvez ele tenha ido no banheiro. Tenta mais um pouco. E o pessoal lá doido, se cortando, matando bicho, fazendo de tudo, toda aquela loucura e nada. O que Elias faz? Senhor, mostre para eles quem é o Senhor. Fogo. Queima as pedras, queima o chão, seca a água, destrói tudo. Qual que era a chance de Elias vencer aquele combate por si só? 0. Se aqueles homens quisessem falar assim, não, Elias, que desafio que é? Você vai morrer agora. Pronto. Fim de Elias. Mas eles aceitam aquele desafio confiados nos seus falsos deuses. E Elias vence em nome do Deus verdadeiro. A mesma história em toda a Escritura. Daniel e vários outros personagens passaram pelo mesmo. E quando nós temos desafios à nossa fé, pessoas que querem se opor à pregação do Evangelho, e nós temos que tomar uma postura corajosa, não tome baseada na sua força. Não fale alto, não fale bravo porque você quer e você pode. Confie no Senhor. Pregue a palavra com mansidão, com amor. E se necessário repreender alguém por alguma coisa, repreenda. Até em nome de Jesus mesmo. A gente fica com medo de usar esse bordão, né, que ficou tão popular no meio evangélico, né? Está repreendido em nome de Jesus, mas isso é verdade. Forças demoníacas têm que ser repreendidas e o poder do nome de Jesus é real. Se você vê alguma coisa estranha, repreende em nome de Jesus. Você não precisa gritar assim, né? Você pode orar. Senhor, repreende esse demônio. Segura esse ímpio. Derruba essas barreiras da pregação. Me ajuda a falar a tua palavra com fidelidade e a alcançar esse coração de pedra. Ore com convicção no poder do Senhor, porque Ele faz coisas como essa até os dias de hoje. Por isso, meus irmãos, em resumo, o mesmo Espírito que nos chama nos leva para o campo de batalha. E no campo de batalha, ninguém vence Deus. E o nosso papel nisso tudo é confiar nele e fazer as coisas do jeito de Deus. Confiados no poder dele, confiados na glória dele, fazendo as coisas do jeito que ele quer. Vamos orar? Encerramos a devocional dessa manhã. Santo Deus, obrigado porque o teu poder age através de nós na tua igreja, Pai. Obrigado, Pai, porque o teu Espírito nos enche de coragem para pregar a palavra, nos enche de poder, Pai, para não por causa da nossa força, mas através do Senhor, Pai. Barreiras espirituais serem derrubadas, Pai, corações de pedra serem amolecidos e a tua palavra venha frutificar em outros corações. Te agradecemos, Pai, porque a base da nossa força não está em nós mesmos, mas no Senhor. E queremos te pedir, Pai, perdão pelas vezes em que nós somos medrosos, confiamos em nós mesmos e aí temos motivos de sobra para não trabalhar. Mas pedimos, Pai, que o Senhor nos encha de coragem no Senhor para fazermos o que é necessário para a glória do Senhor. Nos ajuda a compartilhar a fé, a aproveitar as oportunidades. Nos ajuda, Pai, a fazer isso com convicção de que quem faz essa obra é o Senhor. Nos ajuda a descansar nisso, a confiar nisso, Pai. É o que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.